presença do Senhor, né? Como é bom quando nós separamos esse tempo para falar com Deus, para buscar a presença de Deus, para adorar com a nossa alma, com o nosso coração. Isso é maravilhoso. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Nós já vamos à palavra de Deus essa manhã. Nós estamos aí nessa nossas reflexões no livro do profeta Jonas. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, você que está aqui, você que está também aí na sua casa. Pegue a sua Bíblia. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo de número 17. Jonas capítulo 1, versículo 17, é a nossa reflexão nesta manhã, nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Tem algumas traduções que começam deparou, algumas preparou e outras o Senhor ordenou, né? Mas eu vou ler essa que diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, ou conforme outra tradução, nas entranhas de um grande peixe. Nós já temos falado algumas vezes, eu acho que essa é a nossa quinta reflexão nesse capítulo, mas dizem que nós aprendemos por meio da repetição, né? Quanto mais nós repetimos, quanto mais nós ouvimos, mais nós aprendemos. Nós sabemos que Jonas, ele tem um chamado específico, uma palavra de Deus, que diz o versículo de número 2, que veio a palavra do Senhor. Deus fala a Jonas para que ele vá à cidade de Nínive e ele pregue contra aquela cidade, leve uma palavra de Deus para aquela cidade, clame contra aquela cidade. Deus queria manifestar a sua graça aos ninivitas, Deus queria manifestar a sua misericórdia, a sua bondade àquele povo pagão, aquele povo idólatra, aquele povo que adorava diversas divindades. No entanto, o missionário chamado, o profeta convocado, ele não quer ir, ele não quer fazer parte do projeto de Deus, ele não quer ser um braço estendido da graça e da misericórdia de Deus para aqueles povos perdidos. Jonas nutre um nacionalismo muito forte no seu coração, de preservar a sua nação. Ele sabe que os ninivitas, que os assírios são inimigos cruéis do seu povo e da sua nação. E, portanto, ele não quer ir até a cidade de Nínive para pregar a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E Jonas, como nós vimos a semana passada, Jonas tornou-se indiferente. Ele vai agir com um coração totalmente indiferente à palavra de Deus, indiferente às pessoas que estavam em sua volta ali no barco, indiferente às circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento, indiferente à obra de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado durante a nossa caminhada cristã, para que nós não venhamos desenvolver um coração, um comportamento indiferente ao reino de Deus, à obra de Deus, indiferente às pessoas que estão ao nosso lado, indiferente àquelas pessoas que estão sem Deus, indiferente à obra de Deus, à palavra de Deus, porque nós podemos desenvolver esse mesmo comportamento de Jonas. E às vezes nós precisamos nos levantar, orar mais, ler mais a Bíblia, passar mais tempo na presença de Deus. E às vezes a nossa resposta aos desafios de Deus, aquilo que Deus tem proposto, às vezes a nossa resposta é uma resposta de indiferença, como foi Jonas diante da palavra
que ele recebeu. E aí, Jonas, diante desse comportamento que ele está tendo, ele vai enfrentar diversas consequências por causa da sua atitude. A tempestade que veio, nós já vimos, o desespero daqueles marinheiros, ao ponto que a indiferença e o comportamento de Jonas é tão grave que ele diz: olha, me lancem ao mar. A última alternativa, diz: lancem, me joguem ao mar. E nesse momento, que é o texto que nós lemos, o versículo 17, parece que na história de Jonas, parece que alcançamos o ápice do fracasso, da derrota, porque Jonas, ele é lançado ao mar simplesmente para morrer. Porque nós sabemos que Deus preparou um grande peixe, mas Jonas não sabia. Jonas não sabia que quando ele fosse lançado ao mar, um grande peixe vinha e ia pegá-lo e engolir. Ele não sabia disso. Quando ele diz: me lance ao mar, está dizendo: eu quero morrer mesmo, é o fim da minha jornada. Ele decide morrer, é um suicídio, como falamos, indireto, porque ele não sabe do que Deus tinha preparado. Mas isso, irmãos, é interessante, que mostra o plano de Deus, que mostra o quanto Deus ele se importa. Mesmo no meio do fracasso de Jonas, esse fracasso ele pode tornar-se uma oportunidade. Você vai ver que essa derrocada de Jonas, essa escalada, vamos dizer, de descida na vida do profeta Jonas, esse comportamento rebelde, relutante em relação à palavra e à vontade de Deus, aparentemente parece que não tem nada de bom, mas de repente você percebe que algumas coisas vão acontecer. Você vai perceber que é por causa da rebeldia de Jonas, da desobediência de Jonas, que aqueles marinheiros vão ser convertidos. Você olha aqui no versículo 16, o foco do versículo os marinheiros, aqueles marinheiros pagãos, idólatras, que de repente eles são tocados de uma maneira especial por Deus, e eles se convertem ali naquele barco, porque diz o texto que eles estão adorando ao Senhor, eles temeram ao Senhor, eles ofereceram sacrifícios e eles fizeram votos. Homens pagãos, homens que, quando você observa o texto anterior, cada um deles, diz a palavra, que estava clamando ao seu Deus. O versículo 5 vai dizer: cada um deles clamava ao seu Deus. Cada um deles clamava a sua divindade, o Deus, o padroeiro da sua cidade. Mas quando termina o capítulo, esses marinheiros, eles estão clamando ao Senhor, eles estão buscando ao Senhor, eles estão fazendo votos ao Senhor. E de repente o foco dos marinheiros muda no versículo 17. E entra em cena, depois que Jonas diz: olha, me lancem ao mar. Entra em cena a pessoa de Deus. Jonas está determinado a morrer, Jonas quer morrer, Jonas está determinado a pôr um fim à sua vida. No entanto, por outro lado, Deus está determinado a levar Jonas a cumprir com o propósito dele, com o plano dele e com o querer dele. Mesmo que Jonas merecesse o castigo, Deus vai agir na vida de Jonas mostrando misericórdia, para ensinar a Jonas que aqueles ninivitas, assim como aqueles marinheiros pagãos, também era alvo da sua graça e da sua misericórdia. Irmãos, esse é o Deus que nós adoramos, que nós servimos.
não é a nossa bondade, às vezes, não é o nosso comportamento, na maioria das vezes, que vai determinar o quanto Deus vai nos abençoar. Porque a Bíblia diz que quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos em um estado de desobediência, em um estado de rebelião contra Deus, diz a Bíblia que Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Jonas está em um estado de desobediência, está comprometido com a morte, está comprometido com a autodestruição, tomando decisões que não agradam a Deus. Jonas quer morrer, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito para guardar Jonas, para proteger Jonas, para levar Jonas ao propósito dele. Irmãos, e esse versículo que nós lemos no versículo 17, nos mostra, nos traz à tona esta manhã, que mesmo que quando nós pensamos que tudo acabou, não acabou. Quando você pensa que é o fim, não é o fim. Quando você pensa que chegou no fundo do poço, não chegou no fundo do poço ainda. Jonas pensou que acabou tudo, que é o fim de tudo. Que ele vai ser marcado pelo resto da vida como um fracasso, como uma pessoa derrotada. Mas nessa manhã eu quero falar para você, eu quero trazer uma palavra ao seu coração sobre o êxito do fracasso. Que no meio do fracasso, no meio das piores derrotas da vida, nós podemos ser exitosos no meio disso. E por que podemos ter êxito no meio dos nossos fracassos? Primeiro, por causa da soberania de Deus. Por causa da soberania de Deus, porque Deus é soberano. Olha o que diz aí as primeiras palavras do versículo 17. Preste atenção que Jonas não quer viver. Jonas quer se autodestruir. Jonas não quer cumprir o plano de Deus. Jonas quer ser um fracasso total. Mas quando Deus surge na nossa história, a coisa muda. Quando Deus vem, a coisa muda. E é por causa da soberania de Deus, irmãos, que nós podemos ter êxito em nossos fracassos. Porque o versículo começa dizendo: preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Começa, preparou o Senhor. Tem eu estava lendo uma tradução em espanhol, que começa dizendo, porém o Senhor. Mas isso é interessante, porque quando nós pensamos que é o fim de tudo, quando você olha para a sua vida e você pensa que é um fracasso, que não tem mais jeito, que você chegou ao fim do poço, que não tem mais alternativa para aquele problema, para aquela dificuldade que você está passando, que você está enfrentando, aquela crise, aquela situação difícil, quando você, assim como Jonas, pensa que chegou no fim da linha, de repente Deus surge na sua história com um porém. Deus chega, Deus ele vem. Deus se coloca agora no centro da história de Jonas. No meio da aflição de Jonas. No meio desse desespero ali, nós temos a ação soberana de Deus. O texto diz, porém o Senhor, e por trás de todos aqueles acontecimentos, irmãos. Se você olhar, nós já falamos sobre isso, que por trás dos eventos do livro de Jonas está Deus. A pessoa central desse livro não é Jonas. A figura central não é o grande peixe, porque muitas pessoas quando olham para Jonas lembram do grande peixe. Aliás, é uma baleia, mas o texto diz que é um grande peixe. Mas a figura central não é os ninivitas, não é um grande peixe, não é Jonas. A figura central é Deus. A pessoa mais citada no livro é Deus. Então Deus, o Senhor, Ele é soberano. E o que Ele vai fazer? Quando Jonas é lançado naquele mar, Deus, por meio da sua soberania, Ele
envia, ele prepara, ele dá ordem para um grande peixe. É como se os peixes estivessem ali naquele mar, estivessem navegando, nadando tranquilamente. Deus de repente olha para aquele peixe, porque essa é a ideia. Deus olha e diz: olha, peixe, você vai a tal lugar e faz esse trabalho. Naquele exato momento, aquele peixe obedece e ele vai para cumprir com a sua missão. Mas isto é a soberania de Deus. Deus é soberano. Você pode olhar no capítulo 1 que você percebe essa grandeza de Deus, essa soberania de Deus. A soberania de Deus em chamar o profeta, porque a palavra veio de quem? A palavra não começou com Jonas, a palavra não começou com um profeta, a palavra veio primeiro de Deus. Versículo 1, veio a palavra de quem? A palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor para quê? Para que Jonas fosse a que cidade? A cidade que Jonas queria? Não, a cidade que Deus havia determinado. Deus determinando, Deus soberano, Deus agindo, Deus trabalhando. Jonas vai e desobedece à palavra do Senhor. O que Deus faz? O Senhor lança um grande vento. O Senhor manda uma grande tempestade. A soberania de Deus, Deus agindo, Deus trabalhando. Jonas vai fazer o quê? Jonas vai dormir. Alguém vai lá e desperta Jonas, manda que ele invoque o seu Deus, e de repente diz a palavra que aqueles marinheiros, querendo saber a causa daquela tempestade, eles começam a lançar sortes. E a sorte vai cair sobre quem? Sobre Jonas. Porque Deus fez com que a sorte caísse sobre Jonas. Jonas quer morrer. Pede para que lance ao mar. E Deus vai e prepara um grande peixe. Vamos dizer, é a grandeza de Deus. E tem outros inúmeros eventos, acontecimentos no livro de Jonas, mostrando essa soberania de Deus. Mas nesse texto nós olhamos e nós percebemos que o nosso êxito no fracasso está justamente nisso, que Deus, Ele é soberano. Deus que você adora, que você serve, que você cultua, que você canta louvores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Ele já escreveu a sua história está nas mãos dEle. É Ele que controla os destinos dos homens e das nações da terra. Tudo está debaixo do controle dele. É para esse Deus que nós temos que olhar essa manhã. Para esse Deus soberano, que preparou, que ordenou um grande peixe. Então, como podemos ter êxito no meio dos nossos fracassos? Primeiro, por causa da soberania de Deus, porque Deus, Ele é soberano. Irmãos, eu creio nessa verdade. Eu não creio em acaso. Eu não creio em sorte. Eu não creio em destino. Eu creio em uma providência. Eu creio em uma mão provedora. Eu creio em uma mão invisível que está controlando cada evento da nossa vida, cada circunstância da nossa vida, se é lá em Tarsis, se é lá no barco, se é no meio da tempestade, se é no estômago de um grande peixe. Deus está no controle de tudo. Porque às vezes nós pensamos, irmãos, que Deus está no controle somente quando tudo está bem. Quando Jonas tem dinheiro para pagar a passagem, parece que Deus está no controle, porque tudo está indo bem. Quando nós temos dinheiro no bolso, quando nós temos saúde, quando tudo está indo bem, nós pensamos, Deus tem nos abençoado, Deus está no controle de tudo. Mas será que nós pensamos assim quando vem a tempestade? Quando nós achamos que não tem mais saída, que não tem mais alternativa? Será que mesmo assim nós podemos dizer, o Senhor está
preparando algo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quando Jonas pensava que era o fim, que não tinha mais alternativa, de repente Deus chega na história dele e diz a palavra, e preparou e deparou um grande peixe. A segunda lição que nós aprendemos, que o êxito do fracasso é por causa da severa misericórdia de Deus. Preste atenção, severa misericórdia de Deus. Veja que o texto diz que o Senhor preparou o quê? Um grande peixe. Se Deus queria salvar Jonas, e Deus quer salvar Jonas, por que Deus não manda um anjo? Não poupa Jonas de tudo que ele passou. Ele poderia muito bem ordenar a um anjo, desce lá, e na hora que Jonas for lançado ao mar, se apara Jonas e leva Jonas até a cidade de Tarsis, até Jope, para ele pegar um navio agora, para pegar um outro rumo agora, o caminho para a cidade de Nínive. Poderia muito bem fazer isso, mas não. Deus não faz isso. O que Deus faz? Simplesmente, Deus prepara um grande peixe, e agora, Jonas está onde? Jonas está na barriga desse peixe. Quanto tempo? Quanto tempo Jonas ficou lá? Foi uns minutinhos? Imagina você ficar só 5 minutinhos na barriga de um peixe. Você ia entrar em crise, você ia ficar desesperado. 2 minutinhos, 1 minutinho. Jonas ficou 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Mas quando eu olho para esse primeiro capítulo do livro de Jonas, eu percebo na maneira como Deus vai tratar Jonas, e essa maneira como Deus está tratando Jonas, é o que eu chamei de a severa misericórdia de Deus. A severa misericórdia de Deus. Porque Deus quer nos ensinar sobre a sua graça. E muitas vezes a forma de nós aprendermos sobre isso e sobre Deus é através dessa maneira severa. Essa misericórdia severa que vem ao encontro de Jonas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade de Deus, os caminhos de Deus, sabemos o que Deus quer, e Deus tem um propósito em nossa vida, Deus tem um plano em nossa vida, Deus sabe o que é melhor para nós, e nós não agimos de acordo com o plano de Deus, com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, nós certamente vamos enfrentar a severa misericórdia de Deus. Certamente nós vamos passar por esse tratamento especial de Deus, irmãos, porque Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele não vai permitir que você permaneça para sempre se rebelando contra a vontade dEle, contra o propósito dEle, e porque Ele ama você. Irmãos, a severa misericórdia de Deus, por isso que é severa misericórdia, ou a misericórdia severa. Porque não é agradável. Nós podemos perceber isso. Hebreus capítulo 12, versículo 5, versículo 6, depois versículo 11. Olhe lá no versículo de número 5 de Hebreus capítulo 12 o que diz. O autor diz o seguinte, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Preste atenção. Veja que ele diz, palavra de ânimo. Aí você pensa, que maravilha, ele vai trazer uma palavra para me motivar, para me animar, porque ele está falando de uma palavra de ânimo. Mas o que ele vai dizer? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. A palavra de ânimo é a palavra da disciplina. É a palavra da severa misericórdia. Não despreze a disciplina do Senhor.
nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina, pois o Senhor usa da sua severa misericórdia com quem? Com aqueles a quem ama, aqueles a quem Ele ama. E Ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí lá no versículo 11, olha o que diz. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. No momento que vem a disciplina, no momento que Jonas está ali no estômago daquele grande peixe, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Aí ele diz, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você já viu aquele filho que chega para o pai e diz, olha, foi muito bom aquele tempo quando o Senhor me proibiu de fazer isso, me disciplinou, porque se não tivesse acontecido aquilo. É isso, irmãos. Deus intervém em nossa vida para o bem. As circunstâncias difíceis é para o nosso bem. Nós devemos reconhecer que muitas das circunstâncias difíceis que passamos é Deus tratando conosco. É Deus querendo melhorar a nossa vida. É Deus querendo nos trazer de volta para o plano dele. Olhe para Deuteronômio, capítulo de número 8, do versículo 2 ao versículo 7, o que diz a palavra. Lá diz assim, olha, Deuteronômio 8, 2 ao 7. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante 40 anos. Deus levou Israel para o deserto e Israel ficou 40 anos. O que Deus fez Israel no deserto? Deus não poderia muito bem levar Israel rapidinho para a terra prometida. Poucos dias, 40 dias eles estavam na terra prometida. Mas ficaram 40 anos. Por que 40 anos? Aí o texto vai dizer, para humilhá-los, para pôr à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, Ele, o Senhor, os humilhou e os deixou passar fome. Quem foi que humilhou Israel? Quem foi que deixou passar fome Israel? Deus. Foi Deus que fez isso, mas depois sustentou com o maná. Vem a severa misericórdia, vem a disciplina, mas depois vem a bênção de Deus. E ele continua, mas depois o sustentou com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim, como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Hebreus está usando essa expressão aqui. A disciplina vem do Senhor, a severa misericórdia vem do Senhor. Por que, irmãos, Deus faz isso? Porque vem a severa misericórdia, porque Deus deixa Israel 40 anos, humilha, põe à prova, deixa para ter fome. Na leitura continua, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, seu Deus, os está levando para uma boa terra. Irmãos, Deus tem um destino para você. Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. E às vezes, irmãos, nós não queremos o projeto, o plano de Deus, o querer de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma terra prometida para Israel, um lugar de bênção, um lugar de provisão, um lugar de fontes, de onde havia água jorrando, um lugar abundante, mas Israel não queria. Irmãos, o meu destino e o seu destino é a pátria celestial. O destino de Jonas
era Nínive. Jonas não queria, Deus vai ter que trabalhar, Deus vai ter que intervir com a sua severa misericórdia. O destino de Israel era a terra prometida, Israel não queria. Deus leva para o deserto, vem a severa misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia, irmãos, diz, Romanos 8, 28 e 29 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, de acordo com o seu propósito. Aí a gente, mas qual é o propósito de Deus? Todas as coisas cooperam para quê? Próximo versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, o maior propósito de Deus, o maior projeto de Deus, o maior desejo de Deus é que você seja como Jesus. É esse o meu e o seu destino. Ser semelhante a Jesus. E é por essa razão que Deus vai agir com a sua severa misericórdia. A severa misericórdia de Deus. Ele vai ter que agir às vezes para nos trazer de volta para o seu caminho. Vamos adiantar, nós temos bastante coisa, mas vamos adiantar para frente aqui. A nossa terceira ideia, primeiro, por que podemos ter êxito no meio do fracasso? Por causa da soberania de Deus, por causa da severa misericórdia, por causa do autodespojamento da nossa autossuficiência. Deus queria que Jonas, lá no ventre daquele grande peixe, fosse despojado de toda a sua autossuficiência, de toda a sua justiça própria, de todos os seus conceitos, porque não tem mais jeito para Jonas. O texto bíblico vai dizer 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Irmãos, aqui nós temos uma ideia cultural daquela época, que naquele tempo se cria que 3 dias e 3 noites era o tempo que era usado para descrever quando uma pessoa morria, assim dizia a cultura da época, e ele fazia a sua viagem da terra dos viventes até o mundo dos mortos. Era 3 dias. Por que é que Jesus ficou 3 dias e 3 noites lá no seio da terra? Por que que Jesus foi à casa de Lázaro só no 4º dia? Porque 3 dias, pronto, acabou. Morreu, não tem mais jeito, não tem mais alternativa. 3 dias quer dizer é morte. O que estava dizendo, Jonas, pronto, acabou, Jonas morreu. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Ele está morto. O que acontece? Jonas foi arrancado dele toda a sua autossuficiência, toda a sua capacidade, todo o seu sentimento de autojustiça, todas as suas forças, todas as suas habilidades. Ele é despojado totalmente disso. Agora ele depende de quem? Totalmente de Deus. Jonas não depende mais dele, da capacidade dele, do poder dele, da habilidade dele, do que ele crê, do que ele pensa, do que ele faz, do que ele imagina. Por quê? Está morto. Jonas morreu. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí o que acontece? Deus vai lá. E Deus faz um milagre. Quando o capítulo 2 encerra dizendo, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E isso aponta, nós sabemos, no Novo Testamento, que aponta para a ressurreição de Jesus. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja. Jonas não sabia, nós sabemos porque Jesus falou. Que aquele evento de Jonas apontava para Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui a grandeza de Deus, o poder de Deus que age. Então, o seu fracasso não é o fim. Você pode ter êxito no meio do fracasso por causa da soberania de Deus, da severa misericórdia de Deus e porque Deus quer nos despojar de toda a nossa autossuficiência, de toda a nossa habilidade, de toda a nossa capacidade. Você vai olhar para grandes homens na Bíblia que falharam. Abraão falhou, Davi fracassou, Pedro fracassou e Deus transformou o fracasso desses homens em êxito, em vitória e em sucesso. Então Deus quer nos levar do fracasso ao êxito. Existe êxito no meio do seu fracasso por causa do nosso Deus. Tudo é por causa de Deus. Coloque-se em pé nessa manhã,
quero orar com você nesta manhã, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que essa nossa reflexão, ela fique no seu coração, fique na sua vida, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no seu coração. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te dar graças por esta palavra que foi ministrada esta manhã. Deus, alcança, Deus, aqueles corações que receberam essa palavra, trabalha na vida deles, ministra, ó Deus, na vida deles, que a bênção do Senhor, que os céus venham sobre estas vidas, que sejam elas abençoadas, ó Pai, que sejam elas ministradas nesta manhã. Nós declaramos, ó Deus, a bênção, abençoamos aqueles que estão aqui, aqueles que estão lá no seu lar, na sua casa, na sua família. Declaramos o milagre, declaramos a bênção, declaramos a provisão do Senhor. Espírito Santo, aplica individualmente essa palavra, essa noite em cada coração, esta manhã. Deus eterno, ministra a tua graça, ministra, Senhor, a tua bênção sobre nós, sobre aqueles que estão ouvindo, sobre aqueles que estão aí no seu lar. Eu quero abençoar agora, declarar uma palavra de vitória e de bênção em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui esta manhã, que sejam renovados, fortalecidos e ministrados pelo teu Espírito Santo. Que a glória, que a bênção, que a presença, que o poder do Senhor seja sobre os teus filhos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você ainda que está de pé nesse momento, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traga ao altar do Senhor agora, com alegria na sua alma. Já vamos estar encerrando o nosso culto. E lembrando que às 18 horas, nós estaremos aqui novamente para adorar o Senhor, para falar com o Senhor, para buscar a presença do Senhor, para receber uma palavra de Deus para a nossa vida. Hoje, às 18 horas, estaremos aqui. Você que trouxe, pode trazer ao altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Depois vamos estar orando, encerrando também o nosso culto, agradecendo a Deus por esse tempo. Glória a Deus, como é bom estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, rendendo graças ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar, abençoando os dizimistas, os ofertantes, esta manhã, abençoando a sua vida, encerrando também o nosso culto, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, obrigado pelos teus filhos. Deus, o Senhor os tem abençoado, o Senhor os tem guardado. Obrigado, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre o celeiro de cada um deles. Ó Deus, que haja abundância, que haja provisão, que haja milagre, Senhor. Nós declaramos ao cuidado do céu, a bênção dos céus, as ricas e preciosas bênçãos do Senhor que sejam derramadas de uma maneira abundante, Senhor. Obrigado por esse culto esta manhã. Obrigado pela tua presença, pela tua bondade, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia para conosco. Que o Senhor permaneça nos guardando e nos abençoando neste dia, Pai. Nós oramos, abençoamos os teus filhos que estão aqui adorando, cultuando ao Senhor. Declaramos uma tarde de paz e de bênção, uma semana abençoada, debaixo da graça, do cuidado do Senhor. Oramos por aqueles que estão nos seus lares, ó Deus. Oramos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de restauração, de transformação, de saúde. Nós os abençoamos com saúde esta manhã. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua igreja, Pai. Nós oramos no nome precioso de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Em o nome de Jesus, tem encerrado o nosso culto esta manhã.